Josué capítulo 4, verso de número 9. Queria falar um pouco sobre altar, de altares que nós erguemos ao Senhor para adorá-lo. Uma cultura antiga e que antes da legislação de Israel os patriarcas faziam muito isso, erguiam altares, adoravam a Deus com altares, até que Deus determinou um lugar específico onde a adoração seria feita, que foi no templo. Mas depois Jesus amplia isso de novo. Ele diz que não há mais um lugar restrito, mas em todo lugar que invocar o nome do Senhor em espírito e em verdade, ali ele se manifestaria. Mas eu queria aplicar um pouco essa ideia que nós vamos desenvolver aqui à nossa vida e dar um pouco mais de significado ao nosso culto íntimo a Deus, de adoração ao nome dele. Josué capítulo 4, verso 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Curva sua cabeça, faça uma oração. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz, precisamos disso. Estava me lembrando, Senhor, que eu tinha tudo para dar errado. Não havia estrutura familiar, não havia esperança, não havia oportunidades. A minha sorte é o Senhor. O Senhor que mudou a nossa história. É o Senhor que continua escrevendo a nossa história. Por isso, ó Deus, aplique essa palavra no nosso coração, para que possamos crescer, amadurecer, ter profundidade no relacionamento e na intimidade com o Senhor, pela palavra, pelo teu Espírito. Faça isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Por que altares? Por que eu quero falar de altares hoje? Se você ler a história bíblica, você vai ver que os patriarcas erguiam altares. Eles sempre, em um lugar que havia algo no coração, de uma marca, de algo de significado, eles levantavam um altar e ali eles adoravam a Deus. E havia um significado para isso. O altar, ele é o símbolo, ele é a oportunidade do sacrifício. O sacrifício expressa adoração, o sacrifício expressa pedido de perdão, expressa um coração que se agrada de Deus e quer buscar em Deus a comunhão, quer estar nele. E o povo de Israel, ao entrar na terra prometida, ao passar do Jordão, eles teriam que pegar pedras do meio do rio, e no outro lado eles levantariam um altar a Deus, que seria um memorial, um lugar de recordação, que Deus os havia feito passar o Jordão e estarem na terra que Deus havia prometido. Mas existe uma outra ordem, que era uma ordem de quando o rio Jordão se abrisse, ao chegarem no meio do rio, onde os sacerdotes pararem, onde os pés deles estiverem ali a seco, eles deveriam fazer um altar no meio do rio, como nós lemos aqui em Josué capítulo 4, verso 9. E esse altar tinha um significado. Eles precisavam ter uma ideia de algo que ficava no coração deles, na intimidade, no profundo da mente deles, que eles precisavam também não só publicamente testemunhar de Deus, mas eles precisavam ter também uma vida íntima com Deus. Então o altar, ele no meio do rio, seria algo que tinha um simbolismo da intimidade, daquilo que era guardado no oculto, na intimidade com Deus. Era uma comunhão que não era apenas a comunhão que era pública, que nós exercemos aqui, mas era uma comunhão íntima com Deus. Então toda vez que eles precisavam
expressar a adoração e o louvor a Deus. Eles faziam altares para isso. Mas havia também o altar que ele não era manifesto, não era público, que era o altar íntimo. E esse altar expressa os nossos valores. O altar que ninguém vê expressa os nossos valores para com Deus. Gênesis, capítulo de número 25, verso número 32, fala de Esaú vendendo o seu direito de primogenitura para Jacó. Jacó, numa artimanha, ele organiza algo para comprar o direito de primogenitura de Esaú. Tinha um objetivo Jacó fazer aquilo. O direito de primogenitura não era apenas o direito à porção dobrada da herança do pai. Tinha um significado maior. O direito de primogenitura dava ao homem, ao primogênito, o direito de exercer a liderança e o sacerdócio da família. Então Jacó, ele não está apenas preocupado com a herança dobrada. Jacó, ele queria uma posição de liderança da sua família. Ele queria poder exercer o sacerdócio na família dele. E ele sabia que da descendência do primogênito viria aquele que redimiria aquele povo. A promessa de Abraão estava sobre Isaque e estaria sobre o primogênito de Isaque. E nesse caso Jacó tem esse desejo, e Deus já havia feito uma promessa para isso. Quando Esaú ele vende o direito de primogenitura dele, ele está dizendo que isso não é importante. Ele não está preocupado com o sacerdócio, ele não está preocupado com a liderança que ele teria. Ele está dizendo que isso não tem significado e não é um valor para ele. Porém Jacó, de forma obscura, esquisita, ele quer isso para ele. Mas Deus já tinha feito uma promessa, ele não precisava esse tipo de artimanha, porque não era simplesmente de natureza humana, mas era pautado na graça e na promessa que Deus já havia feito sobre a vida de Jacó. Ele queria exercer isso. Então Jacó, em momentos específicos, ele se apresenta para Deus, levantando altares e louvando ao Senhor. O outro altar do Antigo Testamento, que tem também um significado, é o altar que foi erigido, ou a restauração do altar que Elias fez. Elias está diante de um povo que está afastado de Deus. Eu já preguei isso aqui numa ceia. Um povo que não dava valor àquilo que Deus valorizava. Então ele está diante dos profetas de Baal, ele está diante daqueles 850 profetas, e ele precisa ali agora restaurar o altar de Israel. E aquele altar, ele tinha um significado, que era o significado da restauração da comunhão com Deus, do princípio do sacrifício, deles estarem agora diante do Senhor. Então há na restauração daquele altar o princípio do pedido de perdão, o princípio da comunhão, da adoração, do prazer de estar diante de Deus. O sacrifício do novilho, o sacrifício dos cereais, da água que é derramada, tudo aquilo tem um significado de voltar-se para Deus e ter o seu prazer em Deus e viver nele para isso, de uma comunhão plena que esses homens deveriam ter com Deus. Então em Josué capítulo 4 verso 9, ele está falando de dois tipos de altares: um altar que era público e um altar que era íntimo, um altar que ficava oculto, ficava escondido. Um era público, de testemunho que eu faço de Deus. O outro é do testemunho que o próprio Deus faz de nós. Porque eu estou aberto e eu faço publicamente, como a nossa adoração no templo, onde testemunhamos daquilo que nós vivemos em Deus e de quem Deus é para nós. Mas há um altar que a gente não vê, aquele altar que é na sua casa, que é no seu quarto,
que é no lugar de intimidade que você escolhe ter com Deus. E esse altar de intimidade que nós escolhemos ter com Deus é o que valida a nossa vida pública. Essa intimidade, a profundidade do relacionamento na palavra e na intimidade com Ele, que valida aquilo que nós fazemos aqui publicamente. Senão esse aqui se torna vazio, ele é apenas uma máscara, ele é apenas uma roupagem que colocamos, mas que não tem validade diante de Deus. É a busca da afirmação dos homens, da apreciação humana, de ser validado apenas por pessoas, mas não ter na realidade uma vida com Ele, a vida íntima que sempre precede a vida pública. E há muitos que se erguem para essa vida pública sem que a vida íntima estivesse com profundidade com Deus. Aí sabe o que acontece? Inconsistência, transgressão, pecado. É aquele que se apega mais à sua imagem pública do que na realidade do relacionamento e a intimidade com Deus. 1 Samuel 15:30. Ao que disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Olha que interessante, isso é Saul falando. Saul está agora caído, distante de Deus, afastado. Ele não pode dizer assim: vamos adorar Deus, o Deus que nós adoramos. Ele está falando de Samuel, o teu Deus. Ele não se considera mais naquela situação, mas ele queria a validação do profeta sobre a vida dele. Ele queria que o profeta fizesse aquilo que seria apenas um rito, que não tinha profundidade, porque ele queria ser validado diante das pessoas. Ele não estava preocupado se havia aprovação ou não de Deus sobre a vida dele. Ele estava preocupado com o que as pessoas pensavam a respeito dele em relação a Deus. Uma pessoa que não tinha mais o entendimento do que era o altar secreto de intimidade, uma vida de profundidade. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus, ele está justamente repreendendo isso na vida dos líderes de Israel. Aqueles príncipes da lei, os príncipes de Israel, os fariseus, os homens que tinham a aparência. Jesus mostra que o cristianismo, a prioridade não é apenas o culto externo, o culto que se manifesta para as pessoas. Jesus, ele apresenta prioritariamente o culto íntimo e de profundidade com Deus. Ele exige primeiramente aquilo que é íntimo, aquilo que é profundo, aquilo que é relacional com o Pai. Ele espera que o nosso coração ame e queira o Pai acima de todas as coisas. Então ele não limita a um local, a uma aparência. Ele apenas diz: tem que ser em espírito e em verdade. E nessa intimidade Deus consegue te ver. Aleluia. E no relacionamento com Ele consegue saber quem você é. Por isso ele exerce nas suas palavras o juízo contra a atitude farisaica, que enfatiza a aparência ao invés da profundidade. Aí ele diz: são sepulcros. E na realidade nós nos contentamos com essa aparência, sem essa profundidade do relacionamento íntimo com Ele. Nós conseguimos reproduzir isso profundamente em nossa vida, de vivermos de aparência, enquanto Jesus, ele ensina-nos a intimidade do Pai, nos ver e conseguir nesse relacionamento
Ele conseguisse agradar de nós, porque nós estamos indo até Ele, por meio do Filho que nos levou à sua presença. Ele ensinou a respeito da oração íntima. Mateus capítulo 6, ele fala isso. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele não usa nem o teu pai que te ouve. Sabe por quê? Eu já orei muitas vezes, e às vezes a minha mente divaga. Eu estou falando algo e a minha mente já está pensando 2, 3 coisas. Ele diz que é muito mais do que simplesmente o que ele ouve, mas é como nós nos colocamos diante dele, e essa intimidade valida a nossa vida com ele, a nossa vida cristã, no nosso casamento. Por isso ele diz: não precisa mais de um lugar. Você, em qualquer lugar que você consiga privacidade, intimidade, ali ele consegue te ver, porque ali há transparência, ali você consegue derramar o seu coração em sinceridade, em quebrantamento, sacrifício vivo e agradável a Ele. O termo que Paulo usa em Romanos capítulo 12 é justamente a ideia do holocausto. Era um sacrifício que todo animal era queimado. Algum sacrifício, uma parte do animal era tirada para o sacerdote, outra parte era comida em comunhão. Mas o holocausto, todo o sacrifício era entregue a Deus, não podia se tirar nada. E Paulo ele diz: nós precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo a Ele, completo, perfeito. Por isso, no quarto é que vamos ter fortes e íntimas revelações. Por isso nós erramos tanto, tomamos tantas decisões erradas, equivocadas, problemas em nosso casamento, porque falta-nos o combustível da intimidade, da profundidade, do relacionamento, das revelações, porque apoiamos nossas decisões na nossa capacidade, apoiamos nossas decisões na nossa dependência pessoal e da nossa capacidade humana. E na oração nós dependemos diretamente dele e unicamente dele. Pastor, então eu tenho que deixar de estudar? Não, de forma alguma, porque eu vejo que há muitas limitações na minha vida. Nos acostumamos a viver um altar que é público e aparente, e perdemos aquilo que é íntimo com o Pai. E às vezes nós já perdemos isso há muito tempo. Quero voltar para Gênesis capítulo 35, verso 1. Quero voltar-me para Jacó, aquele homem preocupado com o princípio do sacerdócio, de ser um líder espiritual. Gênesis 35, de 1 ao 3, diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que apareceu nos dias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos o que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Gênesis capítulo 35. Esse foi o último altar que Jacó ergue, antes do seu filho José se perder. Jacó chegou um momento que ele entendeu que a vida dele, a história dele só tinha significado por causa de Deus. Então, nos momentos de crise, altares eram erguidos por Jacó, porque eram momentos de decisões, e ele entendia que naquele momento ele precisava de intimidade, profundidade no relacionamento com Deus para uma direção. Mas acontece uma tragédia na vida de Jacó. O filho que ele amava se perde. José se perde. José é tido como morto, e aquilo frustra o coração de Jacó.
E Jacó fica aproximadamente 23 anos sem adorar a Deus no altar. Ele perdeu o significado da sua existência. Ele fica agora um tempo sem adorar a Deus. Ele não está mais diante do altar dizendo: Deus, Tu és o maior significado que eu tenho, Tu és o melhor da minha vida. Ele deixa de adorar. Ele buscou isso intensamente e usou meios ruins para alcançar isso. A ideia da prioridade de ser um sacerdote da sua família e ser o ascendente do Messias. Mas chega um momento que ele para de adorar. Gênesis capítulo 46, verso 1. José está agora como o segundo maior no Egito, e o povo, os filhos de Jacó descem, ele e as suas famílias descem para o Egito. E chega naquele momento, diz o texto em Gênesis 46, verso 1: Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. Algumas coisas aconteceram na vida dele, ele deixou de ofertar, de buscar a comunhão e de adorar a Deus. Mas Deus muda a história, porque Deus continuava dirigindo toda a história do seu povo. Havia um propósito na vida de José, e ele agora entende que toda a história é redimida em Deus. Deus que governa e tem toda a história debaixo das suas mãos. Ele tinha perdido a alegria porque seu filho morreu. Ele perdeu a paixão. Por vezes acontece isso conosco. Iniciamos nossa vida cristã apaixonados, cheio de vida, cheio de significado, entendendo o propósito, e nos encontramos nele. Dificuldades vêm, algumas coisas morrem, algumas coisas paralisam, e nós perdemos o vigor da adoração, da profundidade, da intimidade. Quase 23 anos se passaram e Jacó estava paralisado na adoração. Ele estava estagnado na sua vida de intimidade. Deus poderia perguntar: o que tenho eu com isso? Eu não continuo governando toda a história, eu não continuo direcionando todas as coisas. Havia ainda um plano de Deus. Aleluia. Às vezes acontece isso conosco, porque às vezes nós não temos, desculpa usar esse termo, pedigree. Qual é a minha história? Qual é a nossa história? Qual é o seu pedigree? Qual é a herança que você tem? Qual é o nome da sua família? Isso não tem significado para Deus. O significado em Deus é na nossa vida com Ele, no íntimo, no profundo, naquilo onde Ele nos vê, e ali Ele nos ergue, Ele trabalha em nós. Para que isso então, pastor? Porque Deus continua com o mesmo propósito sobre a nossa vida, independente das dores, das angústias, das lutas que nós tivemos, daquilo que tentou nos paralisar. Leonardo, em 95, convertendo lá na igreja do Cremeria. Leonardo, no ano de 2000, formado depois do seminário. Leonardo pastoreando. Leonardo hoje. Isso aqui não era novidade para Deus. 2000 não era novidade para Deus. 2010 não era novidade para Deus. 2020 não é novidade para Deus. 2050 não é novidade para Deus. Ele conhece toda a história, e toda história está nas mãos dele. O meu convite para você é que, se você se paralisou um dia por causa de dores, de angústias,
se você deixou o altar íntimo se perder, da profundidade do relacionamento que você tinha, das revelações que Deus trazia para você. Deus, desde o início, quando fez a promessa, já sabia de todo o seu processo, e Ele não fez a promessa sem saber como você estaria hoje. É a mesma promessa ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Não há limites para Deus, e Deus quer que continuemos frutificar. Hoje precisamos restaurar esses altares, porque Deus continua com o mesmo propósito. O que aconteceu com você hoje, ontem, que te paralisou, Deus já sabia, e aquela promessa continua tendo validade sobre a sua vida, porque Deus é quem redime a nossa história, como redimiu a história de José. Quero convidar vocês a colocarem em pé. Quero terminar com uma última história assim. A história de Davi. Saul foi aquele que se perdeu. Saul foi aquele